Olá pessoal do YouTube, segundo vídeo que a gente está aqui na nossa sessão, aqui na nossa trajetória de aula sobre dados, sobre análise de dados em geral aqui no YouTube. Que no YouTube a ideia é ter um conteúdo um pouco mais extenso que a gente possa abrir, compartilhar telas, estudar, entender mais sobre dados juntos. Então, se você acabou de chegar, eu te peço encarecidamente que você já curta esse vídeo aqui, se inscreva, por favor, que vai me ajudar a fortalecer muito. E depois, no final, deixe seu comentário se você gostou ou não, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de algum conteúdo diferente, alguma dica. Se quiser pedir alguma ajuda sobre alguma coisa que estiver com dificuldade também, pode pedir nos comentários que eu vou te ajudar. E já indo direto para o assunto que a gente vai falar de hoje, é sobre bancos de dados, que nós terminamos a nossa última aula. Se você não viu, volta anteriormente na nossa última, que é a primeira aula, que está com a hashtag 1, que nós falamos sobre as principais habilidades que um profissional de dados deve ter, as principais áreas que um profissional de dados pode seguir. E aí nós terminamos nas principais habilidades, que eu vou compartilhar a tela aqui com você, que a gente terminou nessa tela aqui. Então, assim, independente se você quer ser um cientista de dados, se você quer ser um engenheiro de dados, se você quer ser um analista de negócio, se você quer ser um analista de BI, de dados em geral, essas são as 4 principais noções e habilidades que você tem que se desenvolver para ser bom naquilo que você vai executar e trabalhar. Então, eu coloquei aqui bancos de dados, lógica, estatística e conhecimento do negócio em geral. Nós vamos passar agora, de acordo com cada vídeo que eu vou postar aqui, com cada um desses tópicos. Então a gente vai começar com bancos de dados, que está aqui na primeira. Então, bancos de dados. O que é banco de dados? Vamos começar pelo princípio, né? Os dados tem se tornado eu vou voltar até aqui para minha câmera para você prestar atenção nisso que eu vou falar. Os dados de uns 20, 30 anos para cá, eles têm crescido, têm se tornado uma dimensão muito grande, que até antes de uns 30 anos anteriormente, era possível você armazenar dados, arquivar papéis na gaveta e colecionar esses dados. Porém, com a evolução da tecnologia da internet, isso acabou se tornando muito inviável e impossível de ser feito algo de forma humana, de forma manual. Então, hoje, como nós temos a internet, como nós temos a tecnologia a nosso favor, nós temos dados e informações todos os dias, milhares de informações sendo coletadas, sendo trabalhadas, sendo tratadas diariamente, sendo por pessoas, sendo por empresas, por negócios. E aí, esses dados eles têm que ser armazenados e salvos em lugares seguros, em lugares fáceis de ser localizados, em lugares leves e rápidos de serem encontrados também, porque como nós trabalhamos com o computador ele é limitado, então os dados precisam ser armazenados em lugares, em ambientes leves também. E aí que surgiu a ideia de ser construído bancos de dados, que aí voltamos aqui para a tela, que bancos de dados é exatamente um ambiente onde os dados vão ser armazenados e guardados e seguros, e vão ser fáceis para você consultar os dados depois, para você alterar, tratar os dados, utilizar eles futuramente para análise, enfim. E aí, bancos de dados é isso, é justamente um ambiente que você pode armazenar, salvar, consultar os dados, utilizar para análise quando você precisar. E aí, o que é isso na prática? Existem 2 tipos de bancos de dados, tá? Claro, banco de dados, sim, pensando na lógica e na prática, é um sistema, vamos dizer, um software, um ambiente onde você vai guardar os dados. E aí existem 2 tipos de bancos de dados. Eu vou colocar aqui como um shape aqui mesmo. Bancos de dados relacionais. Vamos construir junto, tá, esse mapa mental. E os bancos de dados não relacionais. Beleza. Aí, a gente tem aqui, vamos conectar aqui só certinho para cada um. Aê.
Aqui, banco de dados. Existem bancos de dados relacionais e não relacionais. O que é, começando pelos bancos de dados relacionais? São bancos de dados onde um dado consegue se relacionar com o outro. Então, eu vou colocar aqui já na prática para você dar uma olhada e entender o que eu estou falando. Deixa eu ver aqui, tables. Exatamente assim. Bancos de dados relacionais é onde o sistema de banco de dados relacionais ele armazena dados em forma de linhas e colunas. Então, o dado que está aqui na linha 2, ele pode se relacionar com a coluna 2, com a coluna B também. Isso te lembra alguma coisa? Sim, se você trabalha de qualquer área, cara, se trabalhar, você já teve que lidar com o famoso e tradicional Excel. Excel, muitos dizem que não é banco de dados relacional, mas eu considero que seja o primeiro banco de dados relacional, porque ele é primitivo, o primeiro, e ele é ainda muito útil hoje em dia. Pessoas guardam dados no Excel como arquivo na sua pasta, na sua área de trabalho, enviam por e-mail, enfim. Eu acho ele um banco de dados relacional, tradicional. Enfim, ele é limitado, apesar dele ser limitado. Então, eu coloquei aqui, até vou mostrar para você um exemplo de como o Excel, porque ele é um banco de dados relacional. Aqui, esse aqui é uma base de dados que eu baixei de um banco de dados relacional que ele é em forma de linhas e colunas, ou seja, relacional, ou seja, tem relacionamento entre uma célula aqui dessa linha, a gente pode pegar ela por uma coluna, então a gente consegue ter esse relacionamento. Então é por isso que se chama banco de dados relacionais. E aí, assim, quando a gente tem no mundo da internet, no mundo da tecnologia que vivemos hoje em dia diariamente, um Excel ele não é o suficiente. Então a gente tem, por exemplo, em todos os sites que você entrar hoje em dia, ele precisa ter um banco de dados atrelado a ele, onde os dados do site vão ser salvos nesse banco para poder servir de consulta, de análise, de decisões, tomar decisões, otimizações, enfim. Sites, sistemas, tudo que você for ver hoje em dia no seu aplicativo do celular, cada aplicativo tem um banco de dados e é para isso que serve, para ser armazenado esse banco de dados. E o profissional de dados deve saber disso, deve saber trabalhar com isso. Então, banco de dados relacionais é o banco de dados mais comum que você deve saber trabalhar. E aí, no banco de dados, vou pegar aqui a tabela, no banco de dados relacionais, foi criado uma forma de trabalhar com banco de dados relacionais, que são bancos de dados que são envolvidos em sites, em aplicativos, em sistemas, em tudo que você imaginar possui um banco de dados relacional por trás, onde vão ser armazenados os dados. Então, foi definida uma forma de padronizar para aprendizado, para ficar mais fácil, uma linguagem. O que é linguagem? Aqui no Excel, a gente tem, voltando aqui para o Excel, deixa eu voltar aqui. Aqui, a gente tem, por exemplo, uma forma, um método de tratar os dados do Excel. A gente pode colocar fórmula aqui igual esse mais esse, enfim, aplicar filtros, enfim, fazer somas, fazer cálculos. Isso aqui ele serve apenas para o Excel e basicamente para plataformas Microsoft. Essa forma de tratar os dados assim. É bom você ter essa noção para Excel, porque Excel você vai usar para o resto da sua vida. Em algum momento você vai voltar com Excel. Mas para um profissional de dados, ele não deve se limitar ao Excel e deve se limitar a todos os tipos de banco de dados. E falando em banco de dados relacionais, a gente tem uma linguagem que é a linguagem SQL, que significa Structured Query Language, ou seja, linguagem de consultas estruturadas. Então, banco de dados relacionais é banco de dados estruturado. Então a gente usa essa linguagem que é uma forma de conseguir consultar os seus dados, consultar, tratar, modificar, criar tabelas nos seus dados. E é SQL que a gente usa na maioria das vezes para poder tratar esses dados.
E aí, SQL também a gente tem muito conteúdo para falar sobre SQL, entrar muito mais profundamente em fórmulas, em tipos de consultas que a gente pode fazer no banco de dados SQL. A ideia é trazer esses conteúdos aqui para o YouTube também, mas aqui de forma mais generalista para você começar a se introduzir na área de dados. E eu vou colocar aqui alguns modelos de bancos de dados que você provavelmente vai ver por aí em toda a sua carreira, toda a sua vida, falando de área de dados. A gente tem aqui, na verdade, bancos de dados é o modo geral. E aí, o Excel ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados. E existem outros tipos de sistemas de gerenciamento de banco de dados que são muito mais limitados, muito mais amplos e conseguem gravar muito mais quantidade e peso de dados, que são esses aqui. A gente tem o SQL Server, temos o MySQL, temos o Postgre, temos o Oracle, enfim, temos um monte mesmo de sistema de gerenciamento de bancos de dados e todos eles você vai tratar os dados com a linguagem SQL. Então, por isso que é importante você entender de bancos de dados, porque hoje em dia não se trata nada mais manualmente. Excel você vai tratar muito, mas chega uma hora que ele fica inviável também tratar no Excel. E para tratar com sistemas, com tecnologia, com internet e tudo mais que você vai mexer, vai trabalhar, você precisa saber tratar com sistemas de bancos de dados, sistemas com banco de dados relacionais, e aí usar SQL e saber um pouco dessas ferramentas. Isso aqui são sistemas que você baixa no seu computador, você vai lá no site do SQL Server, do MySQL, Postgre, você baixa e começa a trabalhar, introduzir nos seus bancos de dados. É muito legal, a gente pode tratar isso aqui também futuramente. E de acordo com cada empresa tem o seu sistema de banco de dados específico, mas na maioria dos casos eles são praticamente iguais de trabalhar. E aí temos bancos de dados não relacionais. Aqui, bancos de dados não relacionais, deixa eu colocar um adendo aqui, uma nota. BI, Business Analytics, o profissional de BI, que é o Business Intelligence, ou Business Analytics, que é analista de negócio, ele vai, assim, em 90% do seu trabalho com o banco de dados, ele vai trabalhar com banco de dados relacionais. Deixa eu colocar aqui uma setinha. Aí. E agora, falando com bancos de dados não relacionais, nós temos aqui também os profissionais de BI, Business Analytics, mas também ele vai ser tratado mais como profissionais de engenheiro de dados, cientista de dados também. Dados e profissionais especialistas em Big Data, que também é parte da ciência de dados. Aí. Esses profissionais, eles vão ser... Vou até tirar aqui o BI e o Business Analytics, que eles não envolvem muito com banco de dados não relacionais. Vamos aumentar aqui. Vou aumentar para 18. Aí. Então, esses são os profissionais que vão trabalhar mais com banco de dados não relacionais. Então, se você já decidiu que você quer seguir a área de BI, de Business Analytics, que nós falamos aqui no vídeo anterior, nesse mapa mental, então você deve focar mais nessa estrutura aqui de bancos de dados relacionais. Agora, se você quer já pular para engenheiro de dados, cientista de dados, em Big Data, você, além de conhecer um pouco também de bancos de dados relacionais, você deve também focar bastante em não relacionais. E aí, bancos de dados não relacionais. Se bancos de dados relacionais trabalha com a linguagem SQL, que é Structure Query Language, os bancos de dados não relacionais você vai trabalhar com dados com
com a linguagem se chama NoSQL. O que é NoSQL? Muitas pessoas se confundem, pensem se SQL é banco de dados relacionais, NoSQL significa não banco de dados relacionais, ou seja, not SQL. Mas na verdade, esse NO ele significa not only. Structured Query Language. Not only Structured Query Language. Ou seja, se ele é not only, ele não é somente SQL. Dá para tratar SQL dos bancos de dados não SQL, mas o foco dele é bancos de dados que não são relacionais. E aí, aqui também colocando um adendo aqui em bancos de dados não relacionais, que tipo de dados que é? Bancos de dados relacionais, vou colocar aqui também, eles são bancos de dados que são em forma tabular, tabelas, são estruturados por linhas e colunas, eles têm relações entre todos os dados, e é por isso que é banco de dados relacionais e banco de dados estruturados. Agora, os não estruturados e não relacionais, que tipo de dados que são? São bancos de dados que nós não conseguimos ter relações entre um e outro. Então, por exemplo, imagem é um dado, documento é um dado, documento pode ser, por exemplo, um currículo. Como que eu vou ter relação de um currículo para o outro? Que tipo de relação que eu posso ter? Não existe, não tem essa relação. Então, por isso que documento de modo geral, um banco, ele é tratado como banco de dados não relacional. Qual mais? Deixa eu ver aqui. Banco de dados não relacionais são vídeos, objetos assim de tecnologia, enfim. E aí, bancos de dados não relacionais, eles têm também alguns sistemas de gerenciamento de banco de dados, que os principais deles é o Redis, é o MongoDB, ou seja, Mongo Database, que é base de dados. Poxa, estava escrito Mongo aqui. Qual mais? É o Neo4j, Cassandra, enfim, esses aqui são os principais bancos de dados não relacionais. Eu vou deixar aqui tudo em amarelinho, os relacionais e os não relacionais em azul, beleza? Tá. Então, nós temos aqui uma estrutura de bancos de dados que você precisa pelo menos ter uma noção e aprender para poder ter a noção, a skill de modo geral para trabalhar com dados, para você ser um profissional de dados bom, completo e saber tratar de todos os problemas. Então, o banco de dados é uma das coisas primordiais que você precisa saber. O que mais que nós vamos falar aqui? Deixa eu pensar. Beleza. Tá aqui. Então, nós temos esses principais. Eu vou colocar aqui um texto. Esse aqui. Sistema de gerenciamento de bancos de dados. Vou colocar 24. Aqui. Aí. Beleza. Bom, dá para entender, né? Então, é isso, bancos de dados, tem dois tipos de bancos de dados, relacionais e não relacionais. Relacionais é tratados com profissionais de BI, de Business Analytics, eles são tratados de forma com a linguagem SQL, e os principais sistemas de gerenciamento de bancos de dados, ou SGBD, SQL Server, MySQL, PostgreSQL e Oracle. Os não relacionais, eles são mais focados por engenheiros de dados, cientistas de dados, especialistas em Big Data. Eles são tratados da linguagem NoSQL, que é Not Only SQL. E aí os principais sistemas de gerenciamento de bancos de dados são Redis, MongoDB, Neo4j, Cassandra
E aí os tipos de banco de dados no SQL são imagens, documentos, vídeos, é todos aqueles tipos de banco de dados que você olha e fala, isso aqui não tem como criar uma estrutura, uma relação. Então, ele vai para o banco de dados no SQL. E aí, uma outra coisa que você tem que ver, você tem que pensar também sobre bancos de dados SQL, vindo mais para o lado de BI. Deixa eu colocar aqui mais uma... Por que bancos de dados relacionais? Entre todos os... Por que bancos de dados relacionais? Isso aqui é uma coisa também que é mais para a gente focar em outro conteúdo, porque é muito, muito grande, é muito extenso. E é legal você saber também que se você gosta de dados, isso aqui vai ser... Puta, vai explodir assim a sua cabeça, porque é legal. E uma coisa que você tem que saber é por que bancos de dados relacionais. Então vamos supor que nós temos aqui um banco de dados, vamos colocar em exemplo o Excel. Aqui, vou escrever aqui, Excel banco de dados 1, beleza? Vou subir aqui, tá, beleza. Excel, vamos supor que esse quadradinho aqui seja um banco de dados, uma tabela de um banco de dados. E aqui seja outro. Excel banco de dados 2. E aqui seja um terceiro. Excel banco de dados 3. Isso aqui eu vou dar uma introduçãozinha na parte de banco de dados relacionais, porque se for ficar nisso aqui até o fim de todo esse conteúdo, vai dar, sei lá, 10 horas a gente pode falar sobre isso. E aí, como o Excel, o banco de dados relacionais, ele é em formato de linhas e colunas, tá aqui, ó, linhas e colunas. Então ele tem, sei lá, 10 linhas e 20 colunas. Só que daí ele tem uma coluna chamada, vamos colocar aqui, uma das colunas dele é chamada CPF, que é o CPF, cadastro de pessoa física, que é o que você conhece mesmo, que você tem. Então aqui tem CPF, aqui tem nome, idade. E aí nesse outro banco de dados eu tenho aqui CPF também. Opa. Tem CPF também. E aí eu quero saber, esse banco de dados aqui tem compras e aqui compras em quantidade, aliás, compras, e tem data. E aqui nesse banco de dados 3 eu tenho CPF também, eu tenho por aqui produto e tenho quantidade. E aí assim, se nós temos 3 bancos de dados diferentes, porém eles têm uma coluna, um campo que é o mesmo, ou seja, o meu CPF está aqui, o meu CPF está aqui, o meu CPF está aqui. Eu consigo relacionar esses bancos de dados a partir do CPF. Então, do CPF do banco de dados 1 eu consigo relacionar com o banco de dados 2, e do CPF com o banco de dados 3 eu consigo relacionar com o banco de dados 2 também. Então, assim, quando eu for montar uma estrutura, um dashboard, alguma coisa assim, eu consigo puxar todos os dados de como se fosse um só a partir desse relacionamento. Então eu consigo puxar, por exemplo, quantas compras foi feitas por produto pelo CPF, ou seja, ou então qual é a data que teve mais quantidade de produtos. Ter essa relação de dados a partir de um relacionamento que é um campo só. Isso aqui é uma coisa bem extensa, como eu falei, daria um conteúdo de 10 horas ou mais, que é muito legal você aprender. Eu indico muito você
aprender. Se você quiser, comenta aqui que eu te indico muitos conteúdos gratuitos também. Eu também estou construindo conteúdos para isso. Mas só uma introdução sobre isso aqui. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado de aprender sobre bancos de dados de modo geral. Eu também gostei muito de falar sobre isso aqui. E se você quiser também comenta aqui embaixo que eu te mando o link desse Miro, de tudo que eu estou construindo aqui. E nós vamos construindo juntos. E a ideia é assim, que desenhando você consiga entender de uma forma melhor como funciona todo tipo de dados e trabalhar em processamento de dados. E se você quiser, eu te mando o link aqui. Só comentar aqui embaixo pedindo que eu vou te mandar. E aí nós vamos construindo juntos. E aí, para a próxima aula, que é da semana que vem a aula, essa aqui é a hashtag 2, mas a hashtag 3, nós vamos falar sobre lógica de programação, que é também algo muito primordial, fundamental e necessário você também ter para adquirir um trabalho bom em dados de modo geral. Então, isso foi a aula de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. Enfim, começamos de fato de vez no YouTube. Muito obrigado por estar aqui comigo. Se você gostou, por favor, não se esqueça de esquecer ou não se esqueça de inscrever aqui no meu canal. Dá o joinha, curte, não sei o que mais, ativa a notificação pro próximo vídeo da semana que vem. E vamos nessa. Muito obrigado aí e até mais, pessoal.